lançou a segunda temporada de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E, né, o que eu achei? Eu gostei bastante dessa segunda temporada, tá? E teve a Holly Jackson escrevendo o roteiro nessa segunda temporada. E eu realmente, pra mim, sempre quando o autor tá envolvido, fica melhor, obviamente. Eu espero que esteja dando pra ouvir, que o microfone tá aqui. Então, mas eu tava lendo, né? Terminei o primeiro livro, ainda vou pro segundo. Porém, eu li o segundo livro, o primeiro livro, ao mesmo tempo que eu estava lendo o livro de Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, às vezes eu ficava com um pouco de raiva de tabela do Daeron Targaryen, sabendo que, teoricamente, o Daeron e o Max Hastings têm a mesma cara. Lembrando que eu já tinha visto as duas séries, então, teoricamente, eu já sabia quem era o Daeron, sabia quem era o Max, eu já não gostava do Max, então eu corri o risco disso acontecer e realmente aconteceu. Eu realmente peguei, já não. Passou um pouquinho essa raiva de um pro outro. Tá, mas agora vamos focar agora no. Eu tenho alguns ensaios, né? Eu sou escritora, eu gosto de escrever. E eu escrevi ensaios, tanto que eu escrevo de vez em quando, inclusive escrevi de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E, gente, eu tô falando assim, no caso, o nome da série, porque, né, o nome pode derrubar o vídeo, então vamos falar meio enrolado mesmo, né? E tanto que eu fiz o vídeo com um ensaio sobre o retrato de Dorian Gray e esse daqui, dessa vez, eu vou ler com a minha cara mesmo. Tá na tela que o outro eu só gravei o áudio, mas vamos lá. Manual de Assassinato para Boas Garotas é uma adaptação da obra de Holly Jackson para a Netflix que se apresenta à primeira vista como mais uma narrativa juvenil de mistério. No entanto, sob a superfície de seu enredo algo mais inquietante, uma reflexão sobre a obsessão contemporânea por narrativas, verdades fragmentadas e a construção social da culpa. No centro da história está Pip, uma protagonista que carrega em si o arquétipo da boa garota, aplicada, ética, determinada, mas esse rótulo está longe de ser estático, é constantemente tensionado ao longo da trama, ao decidir revisitar um caso de assassinato já encerrado pela comunidade. A PIP desafia não apenas a versão oficial dos fatos, mas também a necessidade coletiva de respostas fáceis. A série sugere que a verdade não é um ponto fixo, mas um campo disputas onde memórias, interesses e silêncios se entrelaçam. O que torna a narrativa particularmente envolvente é a sua consciência da própria ato de investigar. Pip não é uma detetive tradicional. Ela é, antes de tudo, uma narradora em formação. Seu projeto escolar se transforma em um mergulho ético, onde cada descoberta levanta novas perguntas. Até que ponto é legítimo desenterrar o passado? Quem tem o direito de contar uma história? E, sobretudo, quais são as consequências de transformar vidas reais em narrativas consumíveis? A série também dialoga com a cultura digital contemporânea. Em um mundo onde podcasts de true crime, fóruns online e redes sociais moldam as percepções públicas. O Manual de Assassinato para Boas Garotas se expõe como a verdade pode ser manipulada, amplificada ou distorcida. A investigação de Pip ecoa esse fenômeno. Ela não apenas busca respostas, inevitavelmente influencia a forma como os outros percebem o caso e uns aos outros. Ainda há uma dimensão mais íntima e silenciosa na obra, a perda da inocência. A boa garota se torna insustentável. O conhecimento aqui não é libertador, no sentido clássico. Ele pesa, corrói e transforma. A série sugere que amadurecer é uma parte de acertar que o mundo não se organiza em categorias simples.
em certo ponto, e errada. Esteticamente, a produção aposta em uma atmosfera que mistura o cotidiano suburbano com a tensão latente. Os espaços, escolas, casas, ruas aparentemente tranquilas, tornam-se cenários de suspense, como o perigo, como se o perigo estivesse sempre oculto sobre a normalidade. Essa escolha reforça uma das ideias centrais da obra. O mal não é um elemento externo, mas algo que pode emergir de dentro das próprias estruturas sociais. No fim, a, o Manual de Assassinato para Boas Garotas não oferece apenas a resolução de um mistério, mas a inquietação persistente ao desmontar as certezas e expor as fragilidades das narrativas oficiais. A série convida o espectador a questionar não apenas o que aconteceu, mas como escolhemos acreditar no que aconteceu. E talvez essa seja a maior de sua força. Lembrar que toda história, por mais bem contada que seja, carrega dentro de si uma sombra daquilo que ficou por dizer. Então, esse foi o meu ensaio. Eu não gosto muito de escrever, quer dizer, de ler muito o que eu escrevo. Não foi basicamente isso que eu escrevi. E eu até pensei em deixar ele em inglês, fazer ele em inglês, porque teoricamente é uma série, assim, que eu teoricamente estou usando para treinar o inglês, mas preferi ficar em português mesmo. E sim, o ensaio foi mais focado na primeira temporada, tá? E o que me chamou muito a atenção e que eu achei muito legal é o fato da série. Ainda vou começar o segundo livro, mas e provavelmente abordado também nesse segundo livro, que é a Pippi vai desenvolvendo síndrome de pânico. E tanto que tem um determinado momento que ela desencadeia um barulho, desencadeia isso e tal. O Ravi e a Cara junto com ela, os dois tentam acalmar ela, porque os dois são muito leais, né? Tipo, tem uma coisa ali de lealdade entre os três. Deles com a Pippi, e principalmente, né? Já que uma é a melhor amiga da Pippi e a outra é o namorado. Então tem muito disso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.